Operação da transmissão, versões 4x2 e 6x2. As transmissões empregadas no Durastar foram projetadas para oferecer o máximo em durabilidade, sem abrir mão do conforto e facilidade de operação. As versões 4x2 e 6x2 são equipados com uma unidade de 6 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, modelo FS 6406A, fabricada pela Eaton. Estas versões também contam com um eixo traseiro Meritor, de 2 velocidades, com controle por meio de botão na alavanca de mudanças. Na prática, esta combinação resulta em 11 marchas úteis à frente, para perfeita adaptação às mais variadas condições de carga. A operação sequencial começa com a seleção da primeira reduzida, com o botão vermelho para baixo. A seguir, o engate da primeira normal é efetuado pisando-se na embreagem, aliviando-se o acelerador e movendo o botão para cima simultaneamente. Após o engate, libere o pedal da embreagem suavemente e volte a acelerar de forma gradual. A marcha seguinte é a segunda reduzida, que deve ser selecionada movendo-se o botão vermelho para baixo, ao mesmo tempo que se desloca a alavanca de mudanças para a posição correspondente, após acionar a embreagem. Efetue as mudanças cruzadas ascendentes até a quinta reduzida e, em seguida, mude direto para a sexta reduzida. A quinta normal tem a mesma relação total de redução da sexta reduzida, portanto, deve ser pulada. A última marcha é a sexta normal. Conforme a situação, você pode pular marchas, de modo a se chegar o quanto antes na marcha mais alta, para menor consumo de combustível. As reduções são efetuadas na sequência inversa, lembrando que todas as reduções exigem um aumento da rotação do motor, por meio de aceleração intermediária ao longo da redução. Fique atento para reduções no eixo traseiro em declives, que exigem um aumento de rotação do motor da ordem de 600 RPM, estando o motor a 1500 RPM. Se este cuidado não for observado, você corre o risco de ficar com o eixo traseiro desengrenado, colocando a segurança do veículo em jogo. Antes de engatar a ré, engate qualquer marcha à frente para facilitar seu engrenamento. Operação da transmissão versão 6x4. No Durastar 6x4, você conta com uma transmissão Eaton RT de 10 marchas, sendo 2 tratoras, mais 8 marchas sequenciais sem sincronizadores, além de 3 marchas à ré. Para engatar as 2 marchas tratoras e as marchas da gama baixa de primeira a quarta, proceda da seguinte maneira. Mova o botão seletor preto na dianteira do punho da alavanca para baixo e o botão seletor azul na lateral para frente. Selecione assim a marcha tratora extra reduzida, também chamada de low-low. Para facilitar o engate, pise na embreagem até o final do curso e aguarde alguns instantes. Enquanto exerce uma leve pressão na alavanca de mudanças, engate a primeira ou qualquer outra marcha antes de engatar a marcha tratora. Arranque com o veículo normalmente, sem pisar no acelerador, de modo a evitar trancos. Após soltar a embreagem, acelere progressivamente. Para selecionar a marcha tratora low, pise na embreagem, alivie o pedal do acelerador e mova o botão lateral azul para trás. Solte a embreagem suavemente e volte a acelerar. As trocas de marcha devem ser feitas usando a dupla debreagem, que consiste em desengrenar a marcha, soltar brevemente a embreagem enquanto passa a alavanca pelo neutro, voltar a pisar na embreagem e engrenar a marcha seguinte. Faça as mudanças de low para a primeira e desta até a quarta marcha. Vazio ou com cargas parciais, acelere até 1600 RPM e então efetue a troca de marchas. Com carga plena em aclives, acelere até cerca de 1900 a 2000 RPM, antes de efetuar as mudanças ascendentes. Para mudar de quarta para quinta, posicione o botão seletor preto para cima, ainda com a quarta engatada, selecionando assim a caixa alta.
Volte a alavanca de mudanças para a posição indicada e então engrene as marchas de quinta a oitava. Para efetuar as reduções, proceda da seguinte maneira. Com o botão preto para cima, reduza as marchas de oitava até a quinta. Para continuar reduzindo, selecione a caixa baixa, ainda com a quinta engrenada, movendo o botão seletor preto para baixo. Então reduza de quarta até as marchas tratoras. Sempre pré-selecionar a gama desejada, caixa alta ou baixa, nas mudanças de marchas ascendentes ou reduções. A pré-seleção requer que os botões seletores sejam movidos à posição desejada, antes de iniciar a mudança de marcha. O regime pré-selecionado é completado automaticamente quando a alavanca de mudanças passa pela posição de neutro na transmissão. Este procedimento, além de evitar danos à caixa, proporciona engates mais suaves. Para reduzir, é indispensável aumentar a rotação do motor entre as trocas de marcha ao passar pelo neutro. As reduções devem ser feitas entre 1.500 e 1.200 RPM, dependendo da condição de carga e do aclive da via. Na caixa Eaton RT, as trocas de marchas demandam um aumento ou diminuição da rotação, da ordem de 400 a 500 RPM, estando o motor a 1.500 RPM. Se a rotação não estiver caindo e o aclive estiver chegando ao fim, evite reduzir desnecessariamente. Se o aclive for longo e a rotação do motor continua caindo, as reduções devem ser feitas ao redor de 1.500 RPM, para se manter dentro da faixa de máximo torque e melhor economia do motor. Partindo com o veículo descarregado ou em declives, recomenda-se pular marchas, para se chegar o mais rápido na marcha desejada, de modo a economizar combustível. Como regra de segurança, use para descer a mesma marcha que usaria para subir, ou uma abaixo, para maximizar o efeito do freio motor. Jamais trafegue com o veículo desengrenado, mesmo vazio. Esta prática, além de insegura, pode danificar os componentes da transmissão por falta de lubrificação. Não segure o veículo parado em rampas por meio da modulação da embreagem. Use a marcha adequada para arrancar com o veículo, de acordo com as condições de carga, para evitar patinação desnecessária da embreagem. Excesso de calor formado por atrito é o inimigo número 1 da embreagem. Para finalizar, evite manter a mão ou o braço apoiado sobre a alavanca de mudanças. Este hábito pode causar desgastes prematuros aos componentes internos da transmissão.